Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Nerdsphere, o seu canal de animes, filmes e séries e muito mais. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais aguardados pelos fãs, as novas recompensas dos Chapéus de Palha. Após os acontecimentos épicos que aconteceram em Egghead, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para não perder nenhum vídeo. Bora nessa! Galera, primeiramente, a saga de Egghead foi uma das mais insanas até agora. E os Chapéus de Palha não deixaram por menos. Cada um deles teve seus momentos incríveis. E claro, isso refletiu nas novas recompensas que vamos teorizar nesse vídeo. Após a conclusão, vamos analisar cada uma delas e relembrar o que cada Chapéu de Palha fez para merecer essas cifras gigantescas. Primeiramente, vamos falar do nosso querido médico, o Tony Chopper, que por muitos é conhecido como o mascote do bando. Ele não teve tanto destaque assim em Egghead, claro, mas antes de falar do que ele fez e não fez em Egghead, vamos primeiramente relembrar o seu histórico de recompensas. Ele primeiramente teve a primeira recompensa lá em Enies Lobby, quando ele foi salvar a Nico Robin. Ele enfrentou o governo mundial junto com Luffy e os seus companheiros e recebeu a primeira recompensa, que diga-se de passagem, que é muito ridícula, de 50 beris. Porque, como eu falei no início, ele é conhecido como o mascote do bando. E essa foi a sua primeira recompensa. Uma coisa mudou um pouco lá em Dressrosa, quando ele recebeu a sua segunda recompensa, que foi após a derrota de Doflamingo. O bando recebeu um acréscimo. E ele, continuando com a piada, duplicou o valor e foi para 100 beris. E lá na terceira recompensa, com a derrota do bando do Kaido, ele recebeu a recompensa de 1000 beris, que foi 10 vezes o valor da recompensa que ele tinha. E agora, a tão famigerada nova recompensa do Tony Chopper, que será agora, no final de Egghead, a gente tem a teoria que seja de três formas. A primeira delas, 10.000 beris. A segunda delas, 100.000 beris, sendo um pouco razoável e aceitar que ele agora faz parte de um grande bando. E a mais insana, que é 1 milhão de beris, para ele sair da piada, sendo ainda assim a recompensa mais fraca de tudo até agora. Vamos agora para nossa navegadora, a Nami. Nami, por sua vez, prevê tempestades, por assim dizer. A Nami, ela é de peça fundamental para o bando. Ela agora também, junto com a nova recompensa que ela vai receber, ela agora tem os Zeus, né? Que fazia parte da alma da Big Mom, e ele agora segue a Nami. Então isso vai dar um boost real ao poder e às habilidades dela, como meteorologista também, que ela segue, né? E a primeira recompensa da Nami foi dada lá também em Enies Lobby. Muitos Mugiwaras recebem a primeira recompensa lá, quando eles vão resgatar a Nico Robin, como eu falei anteriormente. Ela derrotou entre aspas a Califa, né? Mas ela lutou com a Califa lá da CP9 e recebeu essa recompensa no final do arco. Quando a gente chega em Dressrosa, ela recebe a sua segunda recompensa. Segunda recompensa essa de 66 milhões de beri, um aumento de 50 milhões como um padrão para os Mugiwaras a partir daqui. Esse aumento fez com que a cabeça dela valesse mais e ela tivesse mais reconhecimento, por assim dizer, aos olhos dos outros. A terceira recompensa que ela recebeu foi na derrota do bando do Kaido, que ela lutou contra a Uchi e o Peijuon juntos, né? Que teve aquela cena maravilhosa dela dizendo que o Luffy seria o rei dos piratas, e ela recebe a recompensa de 300 milhões acima do que ela tinha, ficando com 366 milhões de beris. E agora a nossa teoria, que a recompensa dela, recebendo um padrão em Egghead, que agora sim entrando no padrão de recompensas, como aconteceu tanta coisa lá em Egghead, tanta informação foi repassada e ela presenciou a verdadeira forma dos Goroseis, então o governo mundial teria dado o padrão de recompensa para os Mugiwaras de, como ela não teve muito destaque, recebe 200 ou 300 milhões de beris em cima do que ela já tinha.
ficando com 566 milhões ou 666 milhões de beris. Passando para o próximo Mugiwara, que é o Brook, o nosso músico solitário. O Brook, ele recebeu a primeira recompensa dele. Foi ainda nos Piratas Rumbar. Ele já era um músico, mas ele já era bem forte. E a primeira recompensa dele foi no valor de 33 milhões de beris. Foi a primeira recompensa que ele recebeu. E aí sim, como eu falei, em Dressrosa, ele aumentou a recompensa dele com 50 milhões de beris acima, ficando com 83 milhões de beris. E como já era um novo mundo e tal, o Brook recebeu essa recompensa que ele tem. Em um ano, com a derrota do bando, do Kaido, novamente, ele recebe 300 milhões de beris como base, adicionando a recompensa que ele tinha e ficando com 383 milhões de beris. Agora em Egghead, ele salvou a Vegapunk Lilith, que ficou ao lado dele, e aí sim a gente teoriza que ele recebendo o padrão de 200 a 300 milhões de beris, ele ficaria com 583 milhões de beris ou 683 milhões de beris. Passando para o próximo, o grande Frank, né? O carpinteiro do bando e construtor do Thousand Sunny, por sua vez, teve a primeira recompensa salvando a Nico Robin, recebendo assim a primeira recompensa no valor de 44 milhões de beris. Uma recompensa bem alta para o início, mas ele recebe também um acréscimo de 50 milhões lá em Dressrosa, após a derrota do Flamengo, e também entrando na piada de sair da foto do Frank e entrar para a construção dele, que é o Frank Shogun, que é a foto que ficou aí. Mas a recompensa dele ficou 94 milhões de beris, com esse acréscimo de 50 milhões. Indo para o ano, que também tem a piada da mudança de foto, que foi para o Thousand Sunny, ele recebe 300 milhões de base, ficando com 394 milhões de beris. Em Egghead, ele recebendo o acréscimo de 200 a 300 milhões, ficaria com 594 milhões de beris ou 694 milhões de beris. O próximo Mugiwara é o God Usopp. O Usopp que por sua vez recebeu no início da jornada, primeiramente em Enies Lobby, ele recebe a recompensa de 30 milhões de beris, só que como Sogeking, que seria o novo membro, mas todos já sabemos quem é, né? A próxima adição é lá em Dressrosa, onde ele teve a sua importância, libertando o pessoal lá da escravidão e tudo mais, da Sugar, e sendo reconhecido como Deus Usopp, recebendo um acréscimo de 170 milhões de beris em cima da sua cabeça, ficando com um total de 200 milhões de beris. A recompensa final que ele ficou após a derrota do Kaido foi com um acréscimo de 300 milhões acima do que ele tinha, ou seja, meio milhão de beris, 500 milhões de beris. Então o Usopp ele tá muito bem. A próxima recompensa que ele receberia com um acréscimo de 200 a 300 bilhões seria 700 milhões de beris ou 800 milhões de beris. O Jinbe, que é o nosso timoneiro, que por muito tempo fez parte do bando dos Piratas Sol, depois se tornou Shichibukai e por fim entrou no bando da Big Mom, deixando ele para entrar no bando do Luffy. A primeira recompensa que o nosso timoneiro teve foi de 76 milhões de beris, que foi quando ele se juntou aos Piratas Sol, junto com o Fischer Tiger, e lá ele recebeu essa primeira recompensa. A segunda recompensa que ele recebe é quando ele se torna um vice-capitão ou capitão dos Piratas Sol. E lá ele recebe a recompensa de 250 milhões de beris. Terceira recompensa que ele recebe é de 438 milhões de beris. E assim, pausadamente, a recompensa dele para por um tempo, quando ele torna-se Shichibukai, vai preso e só aumenta novamente lá em Wano, ao derrotar um dos Tobiropos. E ele recebe a recompensa de 1 bilhão 100 mil beris. Essa é a recompensa atual do Jinbe. Mas em Egghead, onde ele teve um desenvolvimento bacana, lutas interessantes, que após a luta do Zoro, ele foi lá e finalizou o Rob Lute. Ele provavelmente vai receber um padrão por não ter sido visto, né? Já que o Morgans não estava lá para presenciar essas cenas. E as recompensas que o Jinbe ficaria seriam 1 bilhão e 300 mil beris, recebendo um acréscimo de 200 milhões, e 1 bilhão
e 400 milhões, recebendo um acréscimo de 300 milhões acima. Essas seriam as duas recompensas que eu acho que ele ficaria, mas acredito que ele pode ter outras recompensas. Vinsmoke Sanji, conhecido como cozinheiro do bando, e o personagem Stealth, ele que sai tentando descobrir coisas que estão acontecendo para ele poder resolver no modo stealth dele, e o personagem gado também de One Piece, né, que é o Sanji. A primeira recompensa que Sanji recebeu foi de 77 milhões de beris, lá no arco de Enies Lobby, na tentativa de salvar a Nico Robin. Tentativa essa que foi sucesso. Mas teve a piada do cartaz dele, que foi a piada da foto. Como não sabíamos quem era, desenhamos um personagem aleatório e por isso ficou. A recompensa dele aumenta em 100 milhões de beris lá em Dressrosa, quando ele enfrenta do Flamengo, tudo mais, e por fim ele tem que sair da ilha para poder seguir o bando que estava sendo perseguido pelos piratas da Big Mom, e ele foi lá proteger, mas ele recebeu esse acréscimo de 100 milhões. Em Whole Cake, ele recebe o acréscimo na sua recompensa e fica com 330 milhões de beris, a terceira recompensa, deixando ele um pouco à frente do Zoro para fazer aquela piada. Lá em um ano, para finalizar, ele, derrotando o Queen, a Praga, consegue a recompensa de 1,32 bilhões de beris. A quarta recompensa maior do bando, mas mesmo assim chegou na casa do bilhão. O que teorizamos aqui é que o Sanji receba um acréscimo razoável em Egghead ou exagerado. Vamos para o mais realista. Ele recebendo 400 milhões de beris acima do que ele tinha, ficando com 1,432 bilhão. Ou ele recebe 500 e fica com 1,532 bilhão, ou 600, ficando com 1,632 bilhões de beris. Pode ser um pouco exagerado? Pode, mas vai ser basicamente nisso. Ou pode ser que ele só receba os seus 300 mesmo como base de Egghead. Mas acredito que não, porque o trio monstro sempre tem prioridade em relação à recompensa. Passando para o próximo, Roronoa Zoro. Ele, por sua vez, teve a primeira recompensa, né? Que ele é o espadachim do bando. Por muito tempo foi conhecido como Caçador de Piratas, que foi de 60 milhões de beris. A primeira recompensa que Roronoa Zoro recebeu. A segunda recompensa que Zoro recebe é lá em Enies Lobby, recebendo um total de 120 milhões de beris. Recompensa essa que foi dada após ele lutar contra o K da CP9 e derrotá-lo, claro, usando o Sop de espada. Uma das cenas mais geniais de One Piece. Lá em Dressrosa, o Zoro recebe a sua recompensa de 320 milhões de beris. A recompensa que fica um pouco abaixo da do Sanji, que depois tem a piada. Chegando em um ano, Zoro mostra para que veio, derrotando King e finalmente conseguindo a recompensa de 1 bilhão 111 milhões de beris. A teoria seguinte, a do Zoro, seria a mesma que a do Sanji, ganhando 500 milhões de beris ou 600 milhões de beris acima da recompensa, ficando com 400 milhões, 1 bilhão 511 milhões 110 mil beris ou 1 bilhão 611 milhões 110 mil beris. Essas seriam as duas recompensas que eu acredito que seriam a próxima recompensa do Zoro. Mas claro que pode ter um estouro e dê uma recompensa maior do que essa. Pode ter, totalmente plausível isso acontecer. E aí a gente vem para a surpresa do bando. Everton, por que você escolheu a Nico Robin para ficar em segundo no ranking de recompensas? Porque lá em Ohara, quando ela recebe a primeira recompensa pela cabeça dela, ela era só uma criança. E como ela é uma arqueóloga do bando, ela, criança, não valia muito para o governo. Então ela só tinha a recompensa de 79 milhões de beris. Recompensa essa que permaneceu por muito tempo e só aumentou lá em Enies Lobby, após a derrota da CP9, ficando com 80 milhões de beris. O governo não dava o valor que ela precisava, pois ela não representava nenhum perigo eminente ainda, por mais perigosa que ela poderia ser para eles. A recompensa dela aumentou bastante lá em Dressrosa, ficando com
130 milhões de beris, recebendo o acréscimo de 50 milhões que todo o bando recebeu. A recompensa dela só aumenta novamente, e agora de forma absurda, após a derrota da Black Maria, lá em um ano, ficando com um total de 930 milhões de beris, fazendo ela ficar com uma das maiores recompensas do bando, mas ainda não uma das... E agora sim, vocês vão entender o motivo dela ter recebido a recompensa que eu vou dar a seguir. Acredito eu aqui no canal que a Nico Robin ela consiga, recebendo o acréscimo de 300 milhões, como todos os outros, fica com 1,230 milhões de beris. Bilhões, tá? Na casa do bilhão já. Recebendo um acréscimo razoável, um acréscimo de 300 ou 400 bilhões, ela ficaria com 1,430 bilhões de beris. Ou ficaria com 1 bilhão 530 milhões de beris, ou o mais exagerado possível e mais absurdo, 2 bilhões de beris. Por que que ela seria tão absurda e teria uma recompensa tão alta assim? Pela importância que ela tem. Em Egghead teve várias revelações e vários mistérios explicados que a gente tinha tanta dúvida. Lá a gente descobriu os verdadeiros motivos e o porquê que Ohara foi destruída. E porquê que ela sabia tanto. Porquê que ela sabia demais. Porque ela começou a estudar o século perdido. E para o governo mundial, em especial Goroseis e o Insama, a Nico Robin é um perigo absurdo. Porque ela consegue ler os poneglyphs. Ela pode acabar descobrindo mais do que ela deve lá em Elbaf. Porque foi revelado que em Elbaf está completamente a biblioteca de Ohara, que teria sido destruída lá em Ohara naquele tempo, mas o Sal conseguiu salvar. Então, a Nico Robin tendo acesso a todos esses livros e toda essa informação do século perdido, para o governo mundial a Nico Robin seria absurda. E por ser tão absurda, a cabeça dela tem que chegar a valer absurdos até mais do que ela deve. Chegando a 2 bilhões de beris, a Nico Robin se torna a segunda maior recompensa do bando, perdendo apenas para Luffy, o capitão. Mas por que ela teria tanto reconhecimento e por que a recompensa tão alta? Por causa da importância dela e da ameaça que ela representa para o governo mundial atualmente. E os Goroseis sabem disso. Tanto é que foi dada a ordem para eliminar Nico Robin e não foi concebida essa ordem, né? Ninguém conseguiu completar. Então, por ela ainda estar viva e representar essa ameaça que ela representa, ela pode chegar sim a esses absurdos 2 bilhões de beris aí que eu coloquei. Mas, sendo realista, eu colocaria entre 1,5 bilhões de beris, que seria a recompensa dela. Finalizando, finalmente temos o nosso capitão, Monkey D. Luffy, filho do Dragon e neto do Garp, o herói da marinha. Uma ameaça por si só pelo nome que ele representa. Luffy teve a primeira recompensa lá no arco de Arlong Park, recebendo a recompensa de 30 milhões de beris. A recompensa dele aumentou em 70 milhões lá em Alabasta, ao derrotar Crocodile, recebendo assim a recompensa de 100 milhões de beris. E a partir daí só começou a subir. Ele recebe 200 milhões na recompensa e fica com 300 milhões de beris. Em Marineford, depois de toda aquela guerra que teve, injusto do jeito que foi, ele recebe apenas 100 milhões de beris na recompensa, ficando com 400 milhões de beris. Após derrotar Dom Flamingo, recebendo também mais uma vez 100 milhões de beris, ele fica com 500 milhões de beris. E aí sim, a gente vai para o mais alto nível, porque lá em Holy Cake, ao derrotar o Katakuri, ele fica com 1,5 bilhão de beris, se tornando o 5º imperador do mar. Em um ano, ele recebe a recompensa absurda, duplicada, de 3 bilhões de beris após derrotar o Kaido, a fera. E agora sim, qual recompensa seria a do Luffy após o arco de Egghead, depois dele lutar contra os 5 Goroseis, um almirante e toda a marinha, escapando assim com Vegapunk? Na opinião do Halisson, ficaria com 3,5 bilhão de beris. Na minha opinião, ficaria com 4 bilhão e 56 milhões de beris.
ou 4 bilhões e 65 bilhões de beris. Mas claro que pode ficar mais. Eu vou falar só do trio monstro porque eles é que tiveram mais destaque. O Sanji, do começo do arco até o final, ele tentou salvar o máximo possível. Ele tentou salvar a Bonnie, tentou salvar o Kuma, tentou salvar o Vegapunk, mas o que estava para acontecer realmente tinha que acontecer. Bateu de frente com o Gorosei, chutou uma das patas lá do Gorosei, né, que é o Saturno, para impedir de matar a Bonnie, chutou o queixo na Sujuro, feriu real aquele Gorosei ali. O chute foi de baixo para cima, então deu uma ferida ali. Ele bateu de frente com alguns serafins, pulou na frente da Bonnie para salvar ela de um ataque do Kizaru, desviando assim um dos raios do Kizaru com um chute. Então o Sanji foi o tempo inteiro correndo e tentando salvar os outros, tanto do bando como do outro, de outra coisa. O Zoro, ele enfrentou o S-Hawk e ele também enfrentou o Natsujuro, aquele que o Sanji chutou o queixo. Que foi lá que o Natsujuro e o Zoro viram que ambos possuíam uma Kitetsu, mostraram interesse um pelo outro da espada. Então é por isso que eu dei aquelas recompensas. E outra coisa, o Zoro também lutou contra o Rob Lute, deixando ele bem ferido. Só que o Jinbe foi covarde e derrotou o Rob Lute na frente do Zoro para poder impedir do Zoro demorar. Porque eles precisavam sair da ilha e o Zoro tava demorando muito. Esses são os feitos deles, né? Mas claro que cada um teve a sua importância. O tempo inteiro a Nami, o Sop, o Brook, o Chopper estavam protegendo a Lilith, né? Que é uma das Vegapunks de morrer. Então era o tempo todo eles correndo, fazendo coisa, fugindo para que nenhum Gorosei chegasse a matar ele, ela. Eram 7 Vegapunks. Mas eu acredito que eles vão receber mesmo só o padrão de 200 ou 300 milhões de beris acima do que ele já tem. O Luffy foi do começo ao fim lutando, sem parar, usando o Gear 5, enfrentando os 5 Goroseis. Teve uma hora que ele pegou, amassou o Gorosei e o Almirante como se fosse pizza. Vai ficar linda demais essa cena no anime. É estilo todinho de desenho animado, mas vai ser exatamente isso. Essa luta absurda do Luffy com os Goroseis vai ter uma repercussão grande. Outra coisa, o Morgans ele tá botando o Luffy como um sequestrador. Então provavelmente o Morgans vai colocar o Luffy como sequestrador do Vegapunk, assassino do Vegapunk. Então é que vai botar a recompensa dele alta mesmo. Eu fui um pouco bem extremo em algumas recompensas, mas o meu objetivo era esse mesmo. Porque pode ser que eu acerte ou erre. O objetivo era esse mesmo, fazer um vídeo para poder teorizar se eu acertaria ou não a recompensa, dando, claro, motivos lógicos do porquê ter escolhido essa recompensa. Mas aí, galera, curtiram as novas recompensas e os feitos do Chapéu de Palha em Egghead? Se curtiram, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se concordam ou não com o que a gente falou aqui, e dê a sua opinião nos comentários, isso vai ajudar bastante. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com quem gosta e recomendar para os amigos esse vídeo, porque aqui é um dos muitos que vai sair. Um abraço e até a próxima no Nerdsphere. Valeu!